craque de volta e deve ser reforço contra o Juventude. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Período de data FIFA, o Mengão deve informar a volta de um grande jogador. Pulgar, em reta final de recuperação, pode pintar nos relacionados para a partida. Agora, Felipe Luiz deve quebrar a cabeça para colocar novamente o chileno no time. Quem sai? Saul ou Jorginho? Participe e deixe a sua opinião nos comentários. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. Vamos lá, o Flamengo está se preparando para enfrentar o Juventude, esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Aí, durante essa data FIFA, o rubro-negro está aproveitando para recuperar jogadores. Um deles é o Eric Pulgar, que pode estar próximo de voltar. A gente vai ver na reportagem como está essa situação do volante. Na volta a gente vai comentar não só esse assunto, mas também o assunto da nação rubro-negra. É isso, Vene Casagrande? Rodou. Dedicação é a palavra que tem definido a rotina de Eric Pulgar. Um dos jogadores de confiança do técnico Felipe Luiz pode estar mais perto de voltar aos gramados. O volante está sendo acompanhado pelo departamento médico do clube e tem demonstrado evolução. Primero que todo quería agradecer a Felipe, a Boto, por darme la confianza de haber ido a Chile, al doctor Sasaki, a todo el DM, de haber ido a Chile a hacer la operación y la primera parte de trabajo. Y ahora me siento súper bien, sin dolor, ya estoy haciendo más trabajos, cargando más peso, así que más cerca de volver al campo. Ahí con el DM mantenimos la semana para no perder más tiempo, que ya estoy ansioso de volver a entrenar con el grupo, así que le dimos continuidad al trabajo y agradecer al DM también, que ellos tenían su folga y se quedaron conmigo trabajando. O chileno se recupera de uma cirurgia no 5º metatarso do pé direito. Ele teve uma fratura sofrida durante a disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo tem feito uma força-tarefa para que o jogador retorne o mais rápido possível. A expectativa é que ele já possa estar disponível esse mês. O volante passará por um novo exame nos próximos dias e, caso a lesão esteja totalmente cicatrizada, irá avançar na recuperação. Em setembro, o Flamengo tem pela frente os jogos das quartas de final da Libertadores. Por enquanto, ainda não é certa a presença do volante. Mas, se tudo der certo, a tendência é que ele volte mais rápido e seja mais um reforço para o time de Felipe Luiz. Houve um desespero, porque foi a saída do Gerson e o Pulgar se machucando. E agora, o que será de nós, pensou o torcedor rubro-negro. Mas aí logo se equalizou, hein, Vene? É claro que ter o retorno desse jogador que durante vários momentos aqui nesse programa a gente falou, cara, quando o Pulgar não joga bem, o Flamengo não joga bem. Mas essa Pulgar dependência passou com essa nova dupla aí no meio de campo. Você concorda comigo, Vene? Concordo, demorou um pouquinho, porque o Felipe Luiz inicialmente enxergava o Saul como mais um meia pela direita, como o Gerson atuava. E mas vocês depois dois ficavam aqui. Põe o Saul com o Jorginho. Põe o Saul, exatamente. Não que o Pedrosa quisesse, não, né? Não é isso. Era apenas uma análise. Mas é uma questão... Uma análise. Exatamente. Você é comentarista dos bons, então... Obrigado. E o tempo mostrou que a gente estava certo. Porque ele percebeu, deu o braço a torcer. Isso, inclusive, é uma virtude de um treinador que está iniciando a sua carreira. Dar o braço a torcer. A sua convicção não pode ir até o fim. Tem muita gente que não dá, Vene. Independentemente do que você pensa. Mas ele viu que a convicção dele estava errada. E aí ele colocou o Saul para jogar ao lado do Jorginho e a gente viu que deu muito certo. Inclusive no jogo contra o Grêmio, quando o Jorginho não estava à disposição, muito graças ao Saul, o Felipe Luiz não sentiu tanta falta assim do Jorginho. Mas o retorno do Pulgar, obviamente, dá um alívio também ao próprio Felipe Luiz, porque eventualmente o Jorginho, pela idade avançada, vai ter que ser poupado, ou até mesmo o Saul. E aí você tem um Pulgar à disposição, é um privilégio para poucos treinadores. E o Pulgar, de fato, ele está muito próximo. Mas tudo vai depender do resultado da tomografia que ele vai fazer essa semana. Se a tomografia mostrar que a lesão no 5º metatarso está 100% curada, ele já entra no processo final de recuperação física para ele poder ficar à disposição e aí demora cerca de 15 dias. Então, uma boa notícia para o torcedor do Flamengo e, sobretudo, para o técnico Felipe Luiz. Eu tenho uma pergunta difícil para você, Lucas Pedrosa. Difícil? Se volta hoje o Pulgar como o Pulgar, no auge do Pulgar no Flamengo, quem que você escolhe para ser o titular? Saul ou Pulgar?
É difícil, cara. Eu tenho essa resposta. Você tem, Venê? Eu tenho. Eu já pensei nisso já. É muito difícil, porque, assim, eu olho o Pulgar e eu vejo que ele é um jogador que é insubstituível no Flamengo. E eu não tô dizendo que não possa entrar outro jogador na vaga dele. Mas as características do Pulgar pro Flamengo, elas são indispensáveis. É como o Ancelotti até falou do Casimiro na seleção brasileira. O Andrei Santos pode fazer a posição de primeiro volante tranquilamente, ele joga muito. Mas o que o Casimiro faz, ninguém faz. Eu acho que o que o Pulgar faz, ninguém faz no Flamengo. Dito tudo isso, pra mim o campo fala. E o campo tá falando que o Jorginho e o Saúl estão muito bem entrosados, então eu não mexeria nisso. E você, Venê? Bom, você mencionou, quando você perguntou ao Pedro, você falou todos 100% bem fisicamente. O que você já viu de auge do Pulgar, ele nesse momento? E o que você já tá vendo agora aí de uma boa entrosamento com o Jorginho? Eu vou partir do princípio que o Felipe Luiz pensa no Jorginho como segundo volante, tá? Ele pensando no Jorginho como segundo volante, seria Pulgar e Jorginho. Sim. Agora, se o Felipe Luiz estiver enxergando o Jorginho como primeiro volante, como o Jorginho disse na sua entrevista coletiva de apresentação, que ele prefere jogar, e aí seria Jorginho e Saúl. Entende? Entendo, então claro. tudo depende de como o Jorginho é enxergado pelo Felipe Luiz. Eu sou apaixonado pelo futebol do Pulgar, sempre mencionei nesse programa aqui. O Jorginho tá inegociável, mas pra mim, o Jorginho ele não sai de jeito nenhum. Isso, pode voltar o Papa, pode voltar todo mundo. Pode. Não vai sair o então, Jorginho. Na isso minha aí escalação, isso aí tá ok, isso, né? tá. Todo mundo com essa o Jorginho opinião. Por isso que eu botei o Saúl na roda. O Jorginho condiciona o parceiro dele. Tudo depende de como o Jorginho vai atuar. Como primeiro ou como segundo volante. Se for primeiro volante, Jorginho e Saúl. Se ele for segundo volante, Pulgar e Jorginho. E o próprio adversário, né? Vai ter adversário que vai te atacar, que vai te exigir mais defensivamente do que quando você joga com o Jorginho e com o Saúl. Quando você joga com o Jorginho e com o Saúl, não é que eles não marquem, não, mas o Flamengo vai ter mais a bola. O Flamengo vai ter mais qualidade com a bola no pé, vai perder essa bola poucas vezes e vai poder se defender com ela. Se você enfrentar um adversário que te ataque, que seja agressivo e tudo mais, às vezes a condição que o Pulgar tem, principalmente de preenchimento de espaço dentro do campo, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas quem ganha com isso é o Flamengo. Quem eu acho que fica atrás de todos esses aí é o De La Cruz. Também acho. Eu acho que o De La Cruz perde espaço com a volta do Pulgar. Inclusive fisicamente falando. Mas acho assim, que isso aí é... Por exemplo, no jogo contra o Grêmio, o De La Cruz ele foi bem durante os 60 minutos que ele ficou em campo. Sim. Só que ele não consegue performar durante 90 minutos. Então, para mim, hoje, entre aspas, ele é um reserva de luxo no time do Felipe Luiz. Gente, no jogo contra o Grêmio, eu tô no efeito do pré-treino, vou até levantar. Ih, gente... O Saúl, Pedrosa, de verdade, ele joga de uma forma que é impossível você não gostar do futebol dele. Porque parece que ele pega a bola e fala assim, deixa comigo aqui. Sabe quando você tá jogando com pessoas menores? Você fala, sai, deixa a bola comigo que eu vou resolver. É o Saúl. Ele joga muita bola, é muito técnico, exatamente. Muito bem. Olha, a gente falou aqui, o Flamengo, o que aconteceu hoje? Fez um pronunciamento nas redes sociais. Aí o povo falou assim, meu Deus, será que vai ser? Foi uma coisa com suspense primeiro, né? Aí o povo, meu Deus, será que vai ser a renovação do Felipe Luiz? É a renovação do Arrascaeta? Aí ficou aquele entusiasmo, aquela coisa, expectativa. Mas aí o Flamengo anunciou que vai pedir à ONU para que seja reconhecido como primeira nação simbólico-cultural do planeta. Uma forma de engajar a torcida perante o mundo. E quem fez esse pronunciamento foi o gigante Zico, embaixador do clube no Maracanã. Já tem mais de 20 mil assinaturas nessa petição. E vou dizer uma coisa, eu vou mostrar o trecho, é um vídeo mais compridinho, de mostrar um trechozinho do Zico falando nesse pronunciamento. E vou dizer uma coisa, eu achei isso mais gigante do que qualquer renovação de qualquer pessoa que possa estar passando pelo Flamengo. Cadê? Uma nação que tem sua música, histórias, heróis, costumes, tradições e principalmente um povo espalhado por todo o planeta. Se você apoia a nossa causa, assine a petição para que a ONU conceda à nação rubro-negra o status de primeira nação simbólico-cultural do mundo. Saudações rubro-negras. Muito bem. Aí pega esse gigante, Pedrosa e Venê, para falar, né? Qualquer coisa, eu sou muito fã. Você vai dizer não ao Zico? Eu sou... Então pega aqui a petição. Não, eu não vai... aí eu também já é demais pra mim. Aí já é demais. Vai dizer não ao Zico? Adoro galinha. Eu também, mas aí também... Zico, tamo junto, tô na fila aqui. Aí já é o quê? É um negócio de vocês, entendeu? É igual, mas meu marido, minha mulher, se não tiver passando do limite ali,
Se é só uma coisinha de desentendimento, aí, meu irmão, é um negócio de vocês, isso. Entendeu? Ô, Vene Casagrande, fala comigo. Explica direitinho pro pessoal o que é isso pra quem não tá entendendo. Nação, obviamente, é uma palavra que indica um povo que coletivamente nasceu num lugar, né? Então é uma nação, a nação brasileira, né? A nação paraguaia. E o que tá pedindo o Zico e o Flamengo para a ONU? O que é isso? Fernandinha, posso dar minha opinião antes de explicar sobre esse pedido? Eu acho super louvável o Flamengo fazer isso, porque de fato estamos falando de uma nação, mais de 40 milhões de pessoas torcem para o Flamengo. Mas antes de fazer um pedido como esse à ONU, eu acho que o Flamengo poderia olhar com mais carinho para pessoas que torcem para o Flamengo, que estão aqui no futebol brasileiro e que não têm acesso ao próprio clube. Tantos torcedores no Brasil, que a gente está falando de um país enorme, que tem um sonho de pelo menos assistir a um jogo do Flamengo no Maracanã e não conseguem ter acesso a isso. Eu acho muito louvável esse pedido à ONU, muito louvável. Mas antes disso, acho que o Flamengo poderia olhar com mais carinho para os torcedores off-Rio, tratar melhor esses torcedores off-Rio, não só aqueles torcedores que fazem parte do programa Sócio-Torcedor, apenas para adquirir ingresso mais barato, mas porque gostaria de ter um contato maior até mesmo com o Zico, até mesmo com outros ídolos que eles puderam assistir. Eu, recentemente, tive a oportunidade de receber um vídeo maravilhoso do seu Dedé, um torcedor que mora lá no interior do Ceará, que assiste aos nossos vídeos, aos nossos programas, que pintou a casa literalmente de Flamengo, de rubro-negro, mas esse torcedor, ele nunca teve acesso ao Flamengo, nunca assistiu a um jogo do Flamengo aqui no Maracanã, porque a família me disse isso. Então, assim, eu acho muito louvável o Flamengo fazer o pedido à ONU da nação, porque de fato a gente está falando de uma nação, acho isso bacana demais, eu acho que o Flamengo está certo, nenhum problema em fazer isso, mas poderia olhar com mais carinho também para os torcedores, que são torcedores de fato do Flamengo, que moram aqui no Brasil, que moram em vários interiores aí, mas não conseguem ter acesso. Então, Flamengo, olha com mais carinho para esses torcedores também, não faça só um pedido à ONU, mas também esses torcedores merecem todo o carinho e reconhecimento do clube, da instituição Flamengo. Como é o nome desse torcedor aí, Vene, que você recebeu o vídeo? Seu Dedê. Seu Dedê. Seu Dedê tá aí passando na tela. O vídeo dele, para quem não pode ver, a casa dele, gente, é toda pintada de Flamengo mesmo. O banheiro, as paredes. E na televisão passando o canal Vene Casagrande. Na porta, no portão, tem um urubu em cima. E a casa toda, tem um escudo grande na porta. A casa toda pintada de rubro-negro. Ele é do interior do Ceará. Eu vou falar Lucas Pedrosa. Interior aqui. Eu, assim, vocês sabem que eu sou muito romântica, né? Eu sou botafoguense, minha gente. Se fosse o Botafogo pedindo isso, eu ia bater palmas, como estou batendo pro Flamengo, porque eu sou uma apresentadora aqui, não escondo meu time de ninguém, Ele mora no distrito rural, Fernandinha, chamado Amanaiara, que fica a 10 quilômetros de Heriutaba, Ceará, a 250 quilômetros da capital. Olha só. E aí, ô Pedrosa, eu e você que não somos Flamengo, a gente fala dos nossos times, mas a gente tem essa coisa aqui nesse programa de ser clubista mesmo. A gente se zoa, a gente brinca um com o outro. Sexta-feira o pau vai torar aqui nesse programa, que alguém vai estar sorrindo, alguém vai estar triste, ou eu ou o Pedrosa. Mas a gente respeita muito o futebol carioca, o futebol brasileiro. E a gente, na hora de comentar o time que não é o nosso, a gente respeita com muito respeito. Eu achei o máximo isso que o Flamengo fez. Se a gente pensar no nível do seu torcedor, esse torcedor do interior, até o torcedor daqui, que mora aqui, em Madureira, né? Todo mundo. Isso é muito grandioso, ô Lucas Pedrosa. Porque esse torcedor que o Vene trouxe o vídeo é que configura a nação. Esse tipo de amor, esse tipo de carinho, de paixão que fazem o Flamengo ser um clube totalmente expressivo no Brasil e no mundo. Eu acho que se a gente for olhar no macro, né, a gente estava até comentando isso em off, o Flamengo ele está num processo de não só reestruturação, porque essa reestruturação aconteceu, mas de um projeto de se tornar o maior clube da América do Sul. É isso que eu acho que atitudes como essa me parecem configurar. Não só pelo marketing, mas pela alcunha mesmo. O único clube do planeta a ter uma nação. E aí você consegue fazer ativações, você consegue fazer campanhas, você consegue ser reconhecido. Tudo isso gira em torno desse projeto de grandeza do Flamengo. E não estou falando que o Flamengo não é grande, tá, gente? Eu entendi. É que o presidente já falou que ele tem a diretoria já falou que tem a intenção de transformar o Flamengo no Real Madrid das Américas. Então todos esses pequenos passos, que são pequenos, eles tornam o projeto do Flamengo não só como marketing, mas também como marca em ser, de fato, esse clube que é conhecido por ser uma nação. Então acho que é totalmente louvável, acho que faz parte sim, concordo primeiramente, plenamente com o Vene, as pessoas têm que ser olhadas com mais carinho, até porque
O que adianta você falar que você é uma nação se você não olha para sua nação? Isso também é muito importante. Mas, sem dúvida alguma, acho que as coisas podem andar de forma paralela e é uma iniciativa, ainda mais com o Zico como embaixador, importante para o clube. Inclusive, fica aqui um pedido ao Flamengo. Com certeza alguém assiste ao nosso programa, que esteja ligado à diretoria, para mandar uma lembrança para o seu Dedê, que é um cara tão apaixonado pelo Flamengo. Que legal, e isso. Nunca teve acesso ao Flamengo. Total. Inclusive, eu conversei com familiares e eles falaram que tentaram algo para mostrar para o Flamengo, porque isso não é normal. Você pintar sua casa de vermelho e preto. Então fica aqui o pedido ao Flamengo para olhar com carinho ao seu Dedê. Muito bem, e isso faz parte também de uma internacionalização da marca. O Flamengo é uma marca, o Botafogo é uma marca, o Fluminense é uma marca, o Vasco é uma marca, né? Ele é de ser um time que rege a vida de muita gente, é uma marca. E aí quando você pensa em levar ela de forma internacional, mas todo mundo conhece o Flamengo. Muita gente conhece o Flamengo, mas o mundo, gente, é muito grande. E aí quando você vai dando esses passos, você vai construindo realmente uma fortaleza internacional. A gente pensa, por exemplo, como foi produtivo para o Fluminense esse Mundial de Clubes, em que ele avançou e foi o brasileiro nas fases mais avançadas da Copa do Mundo de Clubes. Muita gente do mundo que poderia não conhecer o Fluminense passou a conhecer, que gosta de futebol. Em algum momento do período da história ali, o Santos e o Botafogo faziam excursões pelo mundo com Garrincha, Pelé e tantos outros grandes que jogavam e ganharam Copas do Mundo com essa escrete. E você pensa, cara, muita gente naquela ocasião começou a conhecer o Santos e o Botafogo. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que é um passo grandioso que o Flamengo está dando em sua história. E não é só clube brasileiro que faz isso. O Real Madrid faz isso. Só que no Japão, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Então, para tentar alavancar ainda mais a marca. Isso é uma estratégia que está na cabeça de todo o clube. Especialista explica a pena de Bruno Henrique e compara com outros casos de manipulação no futebol a suspensão do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, gerou intensos debates no cenário esportivo brasileiro. O jogador foi punido com 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil, por conta de uma investigação relacionada a possíveis irregularidades envolvendo apostas esportivas, o que levantou questionamentos sobre a suposta brandura da pena, especialmente quando comparada a casos anteriores mais severamente punidos. Em meio às discussões, o advogado especialista em direito desportivo Andrei Kampf trouxe uma análise detalhada das nuances legais que envolvem o caso do camisa 27 do Flamengo. Segundo o jurista, é essencial compreender as diferenças entre a natureza das infrações, o grau de envolvimento dos jogadores e, principalmente, a robustez das provas apresentadas em cada processo. Nas outras denúncias, havia participação efetiva na manipulação de resultados, com confissão dos atletas e ganhos indevidos comprovados, o que a legislação entende como agravantes. Já no caso do Bruno Henrique, a Procuradoria o denunciou com base em 2 artigos. O 243, que trata da manipulação de resultado, e o 243-A, referente à conduta antidesportiva, explicou Kampf. Comparações com a Operação Penalidade Máxima. Kampf fez referência direta à Operação Penalidade Máxima, deflagrada em 2023, que resultou no banimento de 5 atletas do futebol brasileiro. Nessa operação, diversos jogadores foram investigados e punidos por envolvimento direto com manipulações de resultados, em conluio com apostadores para gerar lucros ilícitos em plataformas de apostas. Esses atletas confessaram envolvimento com esquemas fraudulentos e houve comprovação de que receberam dinheiro para cometer determinadas ações em campo, como forçar cartões, cometer pênaltis ou entregar resultados, destacou o advogado. Quando há esse nível de envolvimento, a punição naturalmente é mais severa. No caso de Bruno Henrique, no entanto, não há confissão por parte do jogador, tampouco provas incontestáveis de que ele tenha agido de forma premeditada para beneficiar apostadores. A questão é, para aplicar uma pena de 360 ou até 720 dias, como se viu em outros casos, é necessário ter provas decisivas. No caso de Bruno Henrique, os indícios não foram considerados suficientes para uma punição tão drástica. A ausência de confissão também pesa a favor do jogador, afirmou Kampf.
O lance sob investigação ao episódio que motivou a abertura da investigação ocorreu nos minutos finais da partida entre Flamengo e Santos, disputada em Brasília, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, Bruno Henrique foi advertido com cartão amarelo por reclamação, mas acabou recebendo o vermelho em seguida por insistência nas reclamações com a arbitragem. Esse comportamento, aparentemente corriqueiro dentro de uma partida de futebol, levantou suspeitas após 3 casas de apostas detectarem movimentações financeiras incomuns ligadas ao evento específico de o jogador receber um cartão amarelo ou vermelho naquela partida. A coincidência entre a ação em campo e as apostas gerou um alerta de integridade, o que levou à instauração de uma investigação policial e desportiva. Apesar do alerta e da denúncia, a falta de provas cabais impediu uma punição mais rigorosa. O STJD optou por uma suspensão de 12 partidas e aplicação de multa, entendendo que houve indícios de conduta antidesportiva, mas não manipulação comprovada de resultado com fins de lucro. Para condenar alguém definitivamente com uma pena que pode acabar com sua carreira, não podemos ter dúvidas. A prova deve ser conclusiva, completou Kampf. Samuel Lino revela quem mais o impressionou no Flamengo. Enquanto o caso de Bruno Henrique movimenta os bastidores jurídicos do futebol, o Flamengo segue firme em sua temporada, com novidades dentro e fora de campo. Entre elas está a chegada do atacante Samuel Lino, contratação mais cara da história do clube, que chegou com status de estrela e rapidamente se adaptou ao elenco comandado por Felipe Luiz, contratado por 22 milhões de euros, aproximadamente 139 milhões. Samuel Lino não demorou a conquistar seu espaço como titular e já apresenta números expressivos. São 9 jogos, com 2 gols e 4 assistências. Durante uma entrevista ao jornal O Globo, o jogador foi questionado sobre quem mais o impressionou desde sua chegada ao rubro-negro. Em sua resposta, destacou 3 companheiros. Jorginho, nunca tinha visto jogar de perto, no dia a dia, é fantástico. E o Arrascaeta não tem jeito. Ele é diferenciado. Um que me surpreendeu bastante pela qualidade foi o Matheus Gonçalves, que infelizmente já foi embora, mas é muito bom, revelou. Matheus Gonçalves, citado por Samuel Lino, foi negociado recentemente com o Al Ahly, da Arábia Saudita, em uma transação de 8 milhões de euros, cerca de 51 milhões. A saída do jovem promissor gerou certo lamento entre os torcedores, que viam nele uma joia em desenvolvimento. Flamengo negocia com Adidas após efeito Betano fora das 4 linhas. O Flamengo continua sua expansão comercial. Após fechar o maior contrato de patrocínio master da história do futebol brasileiro com a empresa de apostas Betano, o clube agora iniciou conversas para renegociar os valores do contrato com a Adidas, fornecedora de material esportivo. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a diretoria rubro-negra entende que o clube atingiu um novo patamar no mercado, o que exige revisões contratuais condizentes com esse novo status. O atual acordo com a Adidas, renovado em 2024 e com validade até 2029, prevê pagamentos de até 70 milhões de reais por ano, com garantias mínimas de 44 milhões de reais, distribuídos em 3 parcelas anuais. Com bonificações por desempenho, esse valor pode atingir até 90 milhões de reais em temporadas vitoriosas. Já o contrato com a Betano, fechado no início de 2025, assegura um pagamento fixo de 268,5 milhões de reais por ano, além de bônus por metas atingidas, conversões de marketing e outras variáveis que podem elevar o montante total para quase 1 bilhão ao longo do vínculo. Esse novo patamar comercial alcançado pelo Flamengo impulsiona o clube a buscar maior equilíbrio entre suas diversas parcerias, evitando disparidades contratuais entre marcas que dividem espaço na camisa e nas ações de marketing. Olivinha se despede da Flamengo TV. Outra notícia que movimentou os bastidores do clube foi o anúncio da saída de Olivinha da Flamengo TV, onde atuava como comentarista desde outubro de 2024. O ex-jogador de basquete e ídolo rubro-negro revelou em suas redes sociais
que não houve acordo para a renovação do contrato. Gostaria de comunicar a todos que não faço mais parte da Flamengo TV. Gratidão por tudo que vivi nesse último ano. Foi uma experiência maravilhosa e aprendi bastante na área da comunicação, declarou Olivinha. Apesar do fim do vínculo, o ex-ala-pivô fez questão de agradecer à equipe do canal oficial do clube e declarou que continuará como torcedor assíduo. Infelizmente não chegamos a um acordo, mas sigo na torcida como sempre. Desejo sucesso a todos que permanecem no projeto, completou. Olivinha é considerado um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro. Com o manto rubro-negro, conquistou 2 mundiais, 2014 e 2022, 2 títulos continentais, 6 NBBs e 13 campeonatos cariocas, além de defender a seleção brasileira em diversas competições internacionais, incluindo os Jogos Pan-Americanos. Após encerrar a carreira em junho de 2024, aos 41 anos, Olivinha passou a integrar o time de comentaristas da Flamengo TV, onde recebeu elogios por seu carisma e conhecimento técnico. Sua saída marca o fim de mais um ciclo de sucesso com o clube que ajudou a colocar no topo do esporte nacional. Próximos compromissos do Flamengo. O Flamengo volta a campo no dia 14 de setembro, um domingo, para enfrentar o Juventude às 16 horas, horário de Brasília, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Felipe Luiz segue firme na disputa pelo título e contará com Samuel Lino como uma das principais armas ofensivas.